O novo ano começa pra gente e eu continuo o estudo sobre conhecer a Jesus. E eu quero dizer que este ano é o ano de conhecer mais de Jesus, né? Não só porque eu vou estar falando aqui, mas porque é necessário para o nosso crescimento cristão a gente conhecer mais de Jesus. Então, que você venha estar buscando também na sua casa, conhecer mais desse Jesus que a gente serve. E hoje nós vamos para o estudo sobre Lucas 4, 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui Jesus estava no templo e ele pegou o livro do profeta Isaías para ler. E lá no o profeta Isaías, ele foi aquele que profetizava aquilo que iria acontecer. E quando Jesus lê esses versículos, ele fala: hoje se cumpre essas palavras. E aí nós vamos abordar alguns trechos dessa palavra e vamos entender o porquê Jesus estava dizendo que se cumpria naquele momento. Então ele começa falando: o Espírito do Senhor está sobre mim. E isso era uma verdade evidente na vida de Jesus, de que o Espírito Santo, ele andava com ele e ele guiava ele em tudo que ele devia fazer. E aí ele diz assim: porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ou seja, o Espírito Santo de Deus ungiu a Jesus para pregar as boas novas aos pobres. E aí, você pensando em unção, né? Unção, naquela época, quem era ungido eram os reis. Então me leva a pensar que o Espírito Santo estava ungindo Jesus, rei dos pobres, rei das pessoas em situações difíceis. Ele era aquele que viria trazer uma solução, né? Porque a gente pensa que o rei, ele está ali para cumprir uma missão de suprir todas as necessidades do seu povo. Então Jesus, ele foi feito rei, foi ungido rei pelo Espírito Santo, rei das nossas vidas. E ele fala que ele veio para pregar boas novas aos pobres. E a gente pensa, pobres eram aqueles que não tinham dinheiro na época, né? Esses eram os pobres que ele veio pregar. Não! Os pobres, os pobres no espírito. Aqueles que eram pobres de esperança para viver. E ele veio trazer palavras de boas novas, dizer assim: ei, querido, essa situação que você está passando, você pode vencer ela. Ei, você fariseu que acha que sabe muito da Bíblia, você é um hipócrita. Você precisa realmente viver a essência do Evangelho. Você precisa realmente conhecer de Deus e viver o que Deus tem. E não é isso que você está vivendo, você é pobre. Então, assim, além de Jesus vir para os pobres, né, financeiramente, principalmente ele veio para aqueles que eram pobres dentro de si mesmos. E a gente deve pensar que na Bíblia mesmo está escrito, né, que mesmo que você seja muito rico, de nada vale se você não tem o seu coração, sabe, limpo, o seu coração liberto, o seu coração feliz. Então era isso que Jesus queria dizer. E aí depois ele fala: ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Aí você pensa, poxa, preso, né? Aquelas pessoas que estavam no presídio, ele foi libertar todo mundo, aquele pessoal doido. Não. Presos significa aquelas pessoas presas em seus próprios conceitos. Aquelas pessoas que eram presas em coisas que as pessoas foram falando que elas eram. Por exemplo, os leprosos. Os leprosos, eles não podiam se aproximar das pessoas que estavam limpas, que estavam sãs. E os leprosos, eles tinham que viver num lugar separado. E Jesus veio falar que elas não eram mais prisioneiras dessa condição de lepra que elas tinham. Mas elas agora eram curadas, eram libertadas por Ele. Pelo aquilo que estava nele, que era o Espírito Santo. Então, eu posso pensar que preso é todas aquelas pessoas hoje em dia que uma pessoa fala: você não vale nada, você não vai ser nada na vida, você não tem o padrão de beleza que o mundo diz, você não tem um emprego merecido, você, sabe, aquelas palavras que inculcam na nossa mente e ficam ali: você é idiota, você é burro, e aquelas palavras que não te fazem crescer. Jesus, ele veio te libertar de tudo isso. E além disso, ele veio te libertar das armadilhas que o inimigo implanta na sua vida.
como depressão, como ódio, como raiva, como rancor. Tudo isso ele veio te libertar. Porque Jesus ele tinha esse poder. E sabe por que ele tinha esse poder? Porque ele era Deus, mas ele se tornou homem para mostrar pra gente que ele era capaz e que nós somos capazes de enfrentar todas as situações difíceis e inimagináveis nesta terra. E nós somos capazes de vencê-las. E depois ele fala, recuperação da vista aos cegos. Jesus, ele curou multidões. Fez diferença na vida de milhares de pessoas. Em uma dessas curas, ele curou 10 cegos e só um voltou para agradecer. Então isso me faz ver que Jesus ele não se preocupava em curar uma pessoa e ela não agradecer. Mas ele sabia que a única pessoa que seria honrada era aquela que agradecesse. Mas ele veio para dar recuperação de vista aos cegos, ou seja, ele veio para curar todos aqueles que tinham enfermidades físicas, mas ele também veio para abrir os nossos olhos espirituais. Ele veio para nos mostrar que muita coisa que a gente vive é espiritual. De que a gente não deve olhar para uma pessoa que tem nos ofendido e falar, caraca, hein, odeio essa pessoa. Não, mas pensar que ela está sendo presa por alguma armadilha do inimigo. E além disso, também a nossa cegueira de, hoje em dia, tudo é muito eu primeiro, e aí depois se sobrar um tempo, o vizinho, o amigo, o parente, etc. Não, ele veio para abrir os nossos olhos para ver, caraca, aquela pessoa ali tá rindo, mas ela tá triste. Aquela pessoa ali tá precisando de um abraço. Aquela pessoa ali está precisando de uma palavra de incentivo. Aquela pessoa ali está precisando que ninguém julgue ela, mas sim que diga, estou aqui com você. Aquela pessoa ali está precisando que alguém diga assim, você é linda. Deus te fez único. Sabe? É essas coisas que Deus quer abrir a nossa mente, a nossa visão, para a gente ter essa sensibilidade que o mundo não tem mais. E depois ele fala que veio para libertar os oprimidos, ou seja, aqueles que são rebaixados, aqueles que são considerados nada, e proclamar o ano da graça do Senhor. Este é o ano que nos fez o Senhor. Este é o dia que nos fez o Senhor. Olha que milagre é estarmos vivos hoje. E ele veio para proclamar que esse é o ano da graça dele. Que esse é o ano que nós vamos ter o mover de Deus nas nossas vidas. Este é o ano que realmente Deus vai se manifestar presente e real para cada um de nós. Mas isso tem que ser um desejo do nosso coração. E ele diz hoje, assim como disse naquele tempo, que hoje se faz real aquela profecia de Isaías. Jesus ele foi rejeitado pelo próprio povo dele, o povo de Nazaré. E aí as pessoas criticavam ele e falavam, como assim o profeta ser criticado e rejeitado pelo seu próprio povo? Aí tem algum problema. Só que Jesus falou que muitas vezes ele não seria aceitado pelo próprio povo. E eu peço a você que você não seja do povo de Jesus que rejeita ele. E você que ainda não conhece Jesus, que você venha ver o quão incrível ele é e que este ano seja o ano de você conhecê-lo, de você buscá-lo e de você, por si mesmo, descobrir quem é o Senhor. Para de se basear nas pessoas que você vê ao seu redor, nas igrejas que você já ouviu falar muita coisa ruim, mas pensa em Jesus, porque a igreja não é aquele templo físico, igreja somos nós, que fizemos de nós morada do Espírito Santo de Deus. Então não se prenda a isso, mas conheça a Jesus, que veio proclamar a graça dele sobre as nossas vidas. Essa graça que é um favor imerecido, que a gente não merecia por tão pecador que nós somos, mas ele ainda assim nos concede para que nós venhamos a ter mudança de postura na nossa vida, venhamos ser transformados e lapidados por ele. Então, se permita conhecer a Jesus e viver tudo aquilo que ele tem para sua vida. Deixe ele abrir a sua mente, seu coração, os seus olhos para tudo aquilo que ele quer fazer. E para de ligar para as armadilhas do inimigo ao seu redor. Ele não tem poder sobre a sua mente.
Sabe, ele só sussurra no seu ouvido, se você só deixa entrar se você quiser. Beijo. Jesus.